fazer novamente uma saudação muito especial às pessoas que se interessaram pela pauta e que estão aqui para discutir essa proposta que nós, vereadores, temos a responsabilidade de fazê-lo com todo o cuidado, com todo o critério e com todo o esgotamento da discussão. A gente precisa esgotar essa discussão, a gente precisa aprofundar esse debate e não fazer a toque de caixa da forma que está colocado. Porque as certezas elas mobilizam, tanto a favor quanto contra, mas a dúvida, ela nos obriga a procurar mais informação, a melhorar o nosso debate e a encontrar soluções efetivas, verdadeiras, que melhorem a vida das pessoas. Vários de nós, inclusive eu, na última campanha eleitoral, defendemos um discurso de que era necessário renovação, de que era necessário mudança para transformar a vida das pessoas. Muitos de nós que estão aqui, inclusive, talvez a maioria. E o que está posto hoje, eu queria começar, para os que não estiveram aqui nas sessões da Câmara de ontem e anteontem, lendo o texto do projeto de lei que nos foi encaminhado. O que eu estou na mão aqui, ele está já com vários anexos, alguns que foram juntados pela comissão e outros que chegaram ontem no final do dia, que é um índice da ANP, que na verdade eu não tive nem o cuidado e o tempo de olhar com calma. O texto diz o seguinte: autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito nos termos do previsto na Resolução 43 de 2001 do Senado, com as alterações promovidas pela Resolução 02 de 15 do Senado Federal. A Câmara do Município de Macaé delibera e eu sanciono a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação financeira para contrair a operação de crédito nos exatos e estritos termos do previsto na Resolução 43 de 2001 do Senado Federal, com as alterações impostas pela Resolução 02 de 2015. Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação autorizada pelo caput, pelo que foi lido acima, só poderão servir a custear investimentos em infraestrutura, competindo ao Poder Executivo adotar as providências competentes para dar transparência à respectiva utilização. E o artigo 2º, que é o último, diz que a lei entra em vigor a partir da data da publicação e revoga qualquer disposição contrária. E lá na frente, já nos anexos que já estão aqui, a Resolução 43 de 2001 do Senado, que sofreu uma atualização em 2015, ela traz vários critérios, ela explica como os municípios, estados e o Distrito Federal podem atuar nessas operações de crédito. E a discussão da atualização do ano passado, que inseriu nesse contexto da resolução os municípios que recebem royalties e participação especial, foi muito debatida no Senado e com muitas divergências no Senado. Não foi algo consensual, né? Houveram divergências, houveram discordâncias, posições diferentes. Mas uma é fundamental para que nós façamos esse debate que estamos fazendo aqui, vereador Maxwell e demais vereadores, representantes de partidos que estão aqui, lideranças. No capítulo 4º, fala de como se deve solicitar, né, o que precisa para solicitar. E um dos pontos principais, no artigo 21 dessa resolução do Senado, diz da autorização legislativa para a realização da operação. Então é obrigatória a autorização do Legislativo. E eu não acho justo, eu não acho inteligente que a Câmara dos Vereadores de Macaé autorize daquela maneira que o texto nos foi encaminhado. Não acho sensato, não acho consciente. E penso também que, a partir disso, a gente precisa entender o que está sendo dito e como que a gente vai acreditar no que está sendo dito. Ontem nós tivemos um debate aqui sobre um requerimento que foi rejeitado, convocando o secretário de Obras
para apresentar os motivos, ou os prazos, ou a mudança de estratégia sobre as obras de urbanização, pavimentação, na Granja dos Cavaleiros, Novo Cavaleiros e Vale Encantado. Está lá a placa, 54 milhões, e picharam a placa, escreveram mentira na placa, porque 54 milhões para fazer uma obra, o presidente da Associação de Moradores do Novo Cavaleiro está aqui, saudar Marcos Segatos, que na verdade a obra não aconteceu, e o que a gente ouviu ontem aqui é que não vai acontecer e que o secretário não podia vir aqui para sofrer a pressão nossa e das pessoas, e por isso derrubaram o requerimento, que foi de minha autoria do vereador Maxwell. Mas aí, vereadores, hoje tem uma matéria no jornal Debate, dizendo que a oposição tentou fazer polêmica e ter palanque eleitoral, e no final, o Diário, desculpa, e no final diz que, além disso, está nos planos do governo usar parte dessa verba para a construção do novo porto e melhorias no aeroporto, preparando para cargas. Ora, não é possível que a gente vai acreditar nisso. Não é possível, não é dessa forma que eles vão nos convencer. E repito aqui, eu estou exercendo o meu direito à dúvida. Eu tenho a minha posição, eu sei como eu vou votar, mas quero provocar a sociedade a discutir, porque isso diz respeito ao futuro das contas públicas da cidade, dos servidores, dos cidadãos, das obras de urbanização e de melhoria da qualidade de vida dos nossos bairros. Bem, mas além disso, nós estamos num contexto internacional e nacional na economia e político muito instável, muito confuso, que não nos dá condições de fazer projeções de um ano para o outro com muitas certezas. E para piorar, quando não vem aqui os representantes do Executivo que fazem essas projeções, que já devem estar preparando projeções, porque a gente está para receber aqui a LDO, para ser discutida, para ver as previsões para o ano que vem. Eles precisam nos dizer, o vereador Igor traz muito bem o debate sobre o ISS, que com toda a variação dos preços do barril do petróleo, com todas as previsões da Organização Mundial do Comércio, do Banco Mundial, de que os recursos naturais, petróleo, gás e etc., não podem ser tomados como fonte segura para o desenvolvimento, para o mundo. Eles estão dizendo isso para o mundo, porque quando a gente pega os dados, desde 2011 para cá, a gente vê que as variações são inúmeras, e desses últimos anos para cá, muito mais. Para a gente ter ideia, em 2011, quando foi o recorde, o barril do petróleo, de acordo com o Banco Mundial, estava custando 112 dólares, 117, variava entre 112, 117 e 121. Agora, em maio de 16, está 45. As melhores previsões dizem que esse ano e ano que vem nós podemos chegar a 70. E aí eles nos dizem o seguinte também: todos os índices principais rastreados pelo Banco Mundial deverão diminuir em 2016 em comparação com o ano anterior, devido a suprimentos persistentemente elevados e, no caso de produtos básicos industriais, que incluem energia, metais, matéria-prima agrícola, as perspectivas de baixo crescimento nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento. Nós, Brasil, Macaé. O preço dos metais deverá cair tantos por cento, uma queda inferior aos preços previstos de janeiro, mas vai continuar caindo. E aí eles avançam, isso o Banco Mundial. O preço baixo dos produtos básicos está prejudicando as perspectivas de crescimento de muitos países ricos em recursos que tiveram um surto de exploração, investimento e produção durante a expansão de produtos básicos na década de 2000. Os países que tomaram emprestado e investiram pesadamente na expectativa de um crescimento mais rápido, talvez tenham dificuldade em cumprir com o serviço de sua dívida e manter o investimento quando o crescimento for desapontador ou não der conta do que está sendo projetado de maneira
excessivamente otimista, em consequência do preço mais baixo dos produtos básicos. Enfim, e aí eles sugerem a diversificação da economia, eles sugerem encontrar soluções para que haja arrecadação de maneira permanente, sólida e não variável, como é o royalty do petróleo e as participações especiais. Mas queria trazer o debate para a situação do ISS. Poucos municípios, como Macaé, e aí São João da Barra, presidente da Câmara, ele não está nesse contexto que eu vou dizer aqui, nem São João da Barra, nem Campos, nem Rio das Ostras, nem Búzios. Poucos como Macaé, da nossa região, tem receita fixa, que é o ISS, maior que o royalty. Poucos. Então, nesse caso, a crise de Campos, a crise de São João da Barra, a crise de Rio das Ostras, a crise de Cabo Frio, é diferente da nossa. É diferente da nossa. Não se pode pegar as crises dos municípios vizinhos para nos dar de argumento para convencer que esse empréstimo é algo mais justo e correto. Porque o ISS é das indústrias que estão aqui, é da produção que é feita aqui. O royalty é algo que chega na conta sem ninguém fazer muito esforço. É uma renda que chega, uma renda extra. Mas o nosso ISS é daqui. É daqui. E ele, nos últimos anos, tem aumentado. Em 2015, ele bateu recorde. Apesar da crise. Eu vou trazer dados para ir concluindo, presidente. O total executado em 2015 de Macaé foi 2.115 milhões. Nós fazemos parte, Macaé e alguns municípios vizinhos, de uma elite de menos de 1% dos 5.200 e tantos municípios do Brasil que tem arrecadação que gera orçamentos com mais de 2 bilhões de reais. Na verdade, com mais de 1 bilhão. Nós estamos nesse contexto desse 1%. Só de ISS, 725,5 milhões de receitas, sendo que a previsão de ISS para 2015 era de 608 milhões. Nós arrecadamos mais em ISS do que era previsto. Então não justifica pedir empréstimo porque está caindo as nossas arrecadações. Ora, os números não dizem isso. E esses números são da Fazenda do Tesouro Nacional. Do Tesouro Nacional, não é Marcel que está inventando, não é a minha equipe de assessoria de gabinete que está inventando, são dados oficiais oferecidos pelo próprio município aos órgãos de controle da economia nacional. Mesmo na crise, 117 milhões a mais do que a previsão da lei orçamentária para o ano passado com ISS. Em Campos foi diferente. Em Campos foi uma redução de 950 milhões de reais de royalties, e Campos tem como maior fonte de renda os royalties. É completamente diferente. De 2014 para 2015, o orçamento total de Macaé reduziu 96 milhões. 10 vezes menos que o orçamento de Campos, que é uma cidade maior que a nossa. Vou concluir dizendo o seguinte, que o pedido de antecipação de receita, ele precisa, deve e merece, para nós e para prestar conta à sociedade, vir acompanhado das informações das projeções de redução de ISS e das projeções desse ano, dos primeiros meses, que nós não temos isso. O pedido tem que ter valor fixado, dizer quanto é, se é 10 reais ou se são 290 milhões, como nós ouvimos alguma coisa ontem aqui de maneira informal e não oficial. E se o valor que vai ser pego emprestado vai para a infraestrutura, como está dito, quais são? Porque obra de infraestrutura é objetivo, é prático. Vai asfaltar a rua do bairro ao aeroporto, Simon? Tem que saber. Vai completar as obras no Vale Encantado e no Novo Cavaleiro, na Grande Cavaleiro, Marcos Segado? Ou vai entregar para o Odebrecht? Nós não vamos permitir que entregue para o Odebrecht. Não vamos permitir. E concluo, presidente, fazendo um convite a todos, na verdade tentando articular aqui conjuntamente de público, que nós não deixemos votar esse pedido de antecipação sem o município, o governo municipal, aprofundar esse debate conosco.
Se a Câmara dos Vereadores veio para um lugar longe, distante, difícil de chegar os secretários do prefeito, que nós façamos antes da votação, um dia antes, na véspera, um ato público em frente à Câmara Antiga. Desse jeito, não. Muito obrigado e desculpa por me alongar no tempo. Obrigado aí.